Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. Temos hoje connosco o candidato à Câmara Municipal de Estremoz, o candidato pela CDU, Rui Fonseca, tem 30 anos, é natural e residente em Estremoz. Frequência universitária em Gestão do Desporto na Faculdade de Motricidade Humana, treinador de basquetebol desde 2015, assumindo atualmente a coordenação técnica da Escola de Basquetebol de Ages, trabalhando diretamente com os Babies Basquete, Sub-14 e Sub-18. Concilia o seu trabalho na Ages com o cargo de Diretor Técnico Regional na Associação de Basquetebol do Alentejo desde 2016. É militante do PCP, militante e membro executivo da Direção Organização Regional de Évora do PCP e da Conselhia de Estremoz também do PCP. Atualmente é eleito pela CDU na Assembleia de Freguesias de União de Freguesias de Estremoz, Santa Maria e Santo André. O slogan para este projeto e desta candidatura é Projeto e Confiança, CDU no Conselho e no país. Sabemos que, de facto, um dos grandes problemas que eu penso que é transversal quase a todos os concelhos do Alentejo, uns mais do que outros, é a questão do emprego. Portanto, a falta de emprego, a falta de capacidade que o Alentejo em geral vai tendo para conseguir fixar os jovens e também trazendo uma outra situação que, além da falta de emprego, também é a desertificação e o envelhecimento desta população. O Conselho de Estremoz não será exceção. Que propostas tem a CDU se vier a ser eleita nesta área? Bom, como falámos há pouco, quer dizer, em termos daquilo que pode ser o trabalho de uma autarquia, né, junto da promoção do Conselho no exterior para a captação de investimento, mas que sendo realistas neste momento, seja qual for o Conselho do Interior, as possibilidades de captação de investimento de um município são sempre muito limitadas, não é? Isto é uma questão que obriga a uma discussão mais alargada com o Governo Central de tomar estratégias de desenvolvimento do interior. Mas nós não teremos nunca a solução do emprego resolvida enquanto não tivermos produção nacional, enquanto não houver uma agricultura que produza, enquanto os campos do Alentejo não voltem a produzir, enquanto não houver indústria pensada, mas quer dizer, estas são as questões essenciais. E isto prende-se não com uma questão municipal. Falamos do nosso Conselho e aí qualquer Presidente de Câmara certamente terá, diria eu, como função e até obrigação, portanto, disputar situações que levem que os investidores invistam e levem as empresas para o seu Conselho. Se me generaliza... Não, eu tenho que generalizar, até porque de outra forma não estaria a ser honesto, não. Dizer que é através do papel da Câmara que se vai resolver o problema do emprego é utópico, não é real. Mas e, portanto, não só, mas também. Acredita nisso? Não, acredito, claro que tem que ter um papel ativo, sobretudo na promoção, em feiras, em outros certames, através das próprias iniciativas que temos no Conselho, não é? E do envolvimento do pequeno comércio, a nível do pequeno comércio. Mas resolver a questão do emprego através das iniciativas que vão acontecer? Não, a questão do emprego é divulgando o que são os produtos regionais que temos. As iniciativas servem sobretudo para divulgar aquilo que nós temos cá. Mas eu falo de emprego, portanto, de empresas, cá, a capacidade que um Presidente da Câmara tem que ter e deve ter para atrair investidores ao seu Conselho. É nesta área, neste âmbito que lhe pergunto se tem soluções. Não, nenhuma autarquia, nenhum Presidente da Câmara pode lhe dizer que tem soluções para isso, se estaria a mentir. Não tenho nenhum investidor debaixo do tapete para retirar, para vir investir para Estremoz, apenas o que temos, sim, e aqui é fundamental, é a melhoria das condições, é trabalhar para que Estremoz seja um sítio para se viver melhor. Este é o objetivo que nós temos para Estremoz.
a questão do emprego é uma questão muito mais geral, que não é resolvida apenas com política camarária. Em nível da Câmara, entendo que foram feitos alguns investimentos neste momento. Nomeadamente do Parque Industrial dos Arcos. Nós levantámos algumas preocupações, porque a questão do Parque Industrial dos Arcos prende-se também com uma questão económica nacional e de procura de investimento que não está a ter a procura que teve noutros tempos, e portanto a ocupação daquele parque industrial, o investimento dificilmente será recuperado. Contudo, esperemos que corra tudo mesmo muito bem, que nós estejamos enganados nesta nossa análise, porque até o momento muitas das coisas que foram anunciadas já caíram por água. Recentemente foi o Matador que se ia lá instalar, que estava certo que a empresa afinal faliu, e o que temos assistido é gente a abandonar o parque industrial da cidade, a zona industrial da cidade, para se dirigir para a zona industrial dos Arcos, porque o preço que está lá a ser feito é realmente apelativo. E não considera uma mais-valia, portanto, para o Conselho o facto de todas as empresas estarem reunidas num só espaço, que é precisamente também para isso que os parques industriais servem, a zona industrial. Mas é que digo, a zona industrial que nós tínhamos não estava completa, não estava lotada. Havia espaços para serem ocupados, e portanto a nossa dúvida foi sempre se justificava o investimento desta envergadura neste momento, e o nosso entendimento foi que não. Neste momento aquilo que nós entendemos é que só esperamos que a nossa análise esteja incorreta, mas essa é daquelas coisas que só o tempo provará. Falou também na agricultura. Sim. O Alentejo já foi, portanto, também já fez de sua bandeira, por assim dizer, a questão da agricultura. Hoje também com as novas tecnologias, também todos sabemos que a mão de obra cada vez é menos necessária, porque é assim. Ainda assim, o que lhe perguntava... Estremoz tem água, tem a barragem de Veiros e outros recursos que muitas vezes também outros concelhos não têm. Portanto, no vosso programa existe alguma medida que volte e que fomente de forma mais ativa medidas para a área da agricultura, e aí provavelmente referimos-nos à mesma empregabilidade? Claro. O que lhe disse há pouco a nível do desenvolvimento económico e da criação de emprego, acabo quase por me repetir, mas estas são questões, desde que nós nos estamos envolvidos naquilo que é o mercado comum, da política agrícola comum da União Europeia, nos extravasa muito a nossa possibilidade de intervenção, quando os terrenos são privados, e quem decide o que é lá feito ou não são os proprietários. E quando nós temos uma política agrícola que permite que a não produção seja beneficiada, é difícil, seja qual for a Câmara, garantir lá investimento. No entanto, claro que se tivermos no Executivo Municipal, teremos que encetar conversas com os proprietários e tentar encontrar alternativas, mas é daquelas questões. Nós não nos podemos esquecer que, para além de gerir, é fundamental que os eleitos assumam aquilo que são autores políticos, e portanto é fundamental também criar neste momento, perceber que aquela que tem sido a política nacional para o Alentejo não serve os interesses de quem cá vive. Portanto, em Estremoz, muito menos. E nós temos neste momento uma grave crise social, uma saída de jovens enorme, e temos ao mesmo tempo um presidente da Câmara... Mas a questão é essa, Rui Fonseca, o que é que, se viesse a ser eleito, iria fazer para reverter essa situação, essa saída de jovens? Temos que pressionar o Governo Central para reverter e não nos submetermos àquelas políticas que não são beneficiárias para o nosso Conselho. E neste momento não é beneficiário estarmos no euro, não é beneficiário a política agrícola económica, e aqui extravasa um bocado a competência. Quando dizia que tínhamos que assumir sermos autores políticos, nós todos os assumimos. Alguns dizem que são e outros dizem que não são, fazendo, não é? Portanto, o Presidente da Câmara que temos atualmente, como independente, diz que o anterior Primeiro-Ministro foi o melhor Primeiro-Ministro que Portugal já teve e que mais serviu os extremocenses. Com aquilo que nós dissemos antes e que você me colocou na pergunta, que é que os jovens a sair, com o aumento da desertificação, temos recentemente os números dos registros eleitorais, não é? Do recenseamento, em que temos menos população no Conselho. Eu tenho muitas dúvidas disso. E vamos sensivelmente
40 minutos da nossa entrevista e continuo a perceber que, de facto, aquilo que me disse no início tem toda a razão e também não duvidei dela, que é de que o projeto CDU era um pouco generalizado a todas as candidaturas da CDU, de forma que me fala desta forma generalizada. Claro. Portanto, e não consideram aplicar, ou seja, terem um programa para as realidades de cada um dos concelhos em que a CDU se candidata. Não, portanto, ele é tão genérico que se adapta a todos os programa concelhos, CDU adapta-se a qualquer... com realidades diferentes, claro, de concelho para concelho e de necessidades diferentes. Eu disse no início que nós estamos neste momento a construir o projeto para Estremoz, ou seja, pegando naquilo que são os alicerces, as linhas diretoras de um programa da CDU, como é que é a sua aplicabilidade em casos concretos. Não é correto da minha parte, uma vez que isto tende e obriga a uma discussão alargada, eu poder assumir as minhas opiniões ou os meus projetos ou aquilo que eu entendo deve ser feito, eu, Rui. Não é? Porque, portanto, eu encabeço uma lista coletiva, uma lista da CDU e, portanto, todos os outros que estão na lista têm direito ao seu contributo e à sua opinião, e isto vai obrigar a uma discussão alargada de construção depois de medidas mais objetivas, que será isso que já virá no nosso programa, sobre cada uma destas áreas. Portanto, neste momento não lhe posso estar a afirmar, esta vai ser a nossa proposta para a questão social, esta vai ser a nossa proposta para o desporto, esta vai ser a nossa proposta para a cultura, esta vai ser a nossa proposta para o turismo ou para o desenvolvimento económico, não é? Portanto, porque não seria sério da minha parte fazê-lo e depois no programa ter coisas diferentes. Portanto, neste momento estamos numa fase de construção do projeto em Estremoz, portanto, não, tem que ser o genérico suficiente porque, para não depois contradizer. Em termos de infraestruturas, de grande ou pouca monta, o que é que considera que fazia falta neste momento a Estremoz? Em termos de infraestruturas, neste momento, faz falta a melhoria do parque escolar. Existem escolas com grandes debilidades em termos de infraestruturas, escolas e jardins de infância. Faz falta obras e uma alteração do pavilhão municipal, portanto, aquilo que lá temos está obsoleto. Chove lá há vários anos durante o inverno, o que, para além dos riscos, para além de não podermos praticar ou de qualquer constrangimento que isso possa trazer, acarreta também riscos para a integridade física dos praticantes. Faz falta mais do que agora infraestruturas, faz falta recuperar as infraestruturas existentes, faz falta recuperar a rede de saneamento básico e de água que temos no concelho. Há zonas que ainda não chegou, há zonas em que, pela sua geografia, é difícil de assegurar, mas que também em que o saneamento não está a funcionar corretamente, mas sobretudo em Estremoz temos um problema com a água. Temos um problema com a água porque a rede é velha, a rede precisa de ser renovada e é obra adiada porque é daquelas que se costuma dizer que fica enterrada no chão e deixa de se ver, não é? E, portanto, continuamos, sobretudo em algumas zonas com graves problemas de água, sobretudo em São Bento do Cortiço, mas também na cidade há rupturas constantes, o que causa também constrangimentos e que nós acreditamos que nem sequer financeiramente é bom, porque aquilo que custa estar constantemente a fazer remendos a longo prazo é também um problema económico, porque tanto nós termos um galinheiro onde saem constantemente galinhas, aquilo dá prejuízo com certeza, por mais ovos que elas ponham. Se vier a ser eleito Presidente da Câmara de Estremoz, considera que este é um investimento de alguma importância? O investimento na água é fundamental, na rede da água, na recuperação do património histórico, da sua preservação e da recuperação de algumas zonas da cidade, bem como em algumas freguesias. Mas em termos de infraestruturas, estas são aquelas mais urgentes de uma primeira discussão que tivemos. Aliás, uma das infraestruturas que tenho pena de não termos já, e que foi este executivo atual que mandou para trás, foi um projeto que estava aprovado da Câmara anterior, que era da passagem do Centro de Ciência Viva para a Igreja de Santo António, junto ao cemitério, portanto, da construção ali de um local próprio do Centro de Ciência Viva, que recuperaria
grande parte do investimento através dos fundos comunitários que já estavam aprovados e da qual a Câmara já tinha recebido o valor e, portanto, com as rendas que deixariam de pagar, é pouco tempo seria um investimento que estaria recuperado e que daria ao Centro de Ciência Viva, que acaba por ser uma instituição fundamental no nosso concelho em termos de turismo, que traz milhares de visitantes todos os dias não, mas por ano traz milhares de visitantes, outras condições para poderem trabalhar. Portanto, a situação financeira, conhece a situação financeira do município de Estremoz? Bom, a gente conhece a situação financeira de acordo com aquilo que são os mapas apresentados pela Câmara Municipal. Neste momento a situação está um pouco melhor do que esteve há anos, mas também é normal com a inatividade que a Câmara tem tido, não é? Normalmente quando a gente não faz grande coisa acaba por não se gastar dinheiro e acho que a estratégia tem sido um bocado por aí, sobretudo ao nível de investimento e, portanto, nos últimos anos também reféns daquilo que tinha sido o PAL na qual a Câmara Municipal estava. Neste momento houve uma estabilização da situação financeira, portanto não estará completamente limpa, mas não é uma situação gravosa e das mais preocupantes. Portanto, esta é uma política que se adapta em termos financeiros um pouco à política da CDU, que é pagar, fazer pouco investimento e sair de uma zona menos confortável financeiramente. A política de investimento da CDU é uma política de rigor, de transparência e de honestidade. Esta que tanto quanto sei, tem estado a cumprir os compromissos estabelecidos e tem estado a pagar. Sei que existem em alguns casos tempos de espera um pouco maiores, se calhar, do que aquilo que era o ideal, mas acho que não, nessa parte não temos grandes problemas no concelho. Portanto, acha que em termos da saúde, as IPSS que existem no concelho e, enfim, toda esta situação dão resposta conveniente à população ou, na sua opinião, se viesse a ser Presidente da Câmara de Estremoz, teria uma intervenção também nesta área? Quando lhe dizia a questão de não sei como tem-se a parte de intervenção social, tem-se a ver com isso, não é? Portanto, as IPs acabam por ser o braço da segurança social no terreno, mas nós temos esse dever de acompanhar e de apoiar o trabalho destas instituições, que é meritório, é importante, mas existe claramente uma resposta insuficiente neste momento e debilitada das IPs por insuficiência de condições para responderem e de meios, não é? As IPs vivem também com uma saúde financeira muito limitada e, portanto, existe todo um conjunto de respostas para que deveriam valorizar a qualidade de vida daqueles a quem eles prestam serviços que ficam às vezes um pouco aquém. Perguntou-me também a questão da saúde e essa é uma questão importante, que existem o Centro de Estudos de Estremoz continua a funcionar, tem um serviço de urgência permanente. Infelizmente não temos as tensões de saúde em todas as freguesias a funcionar regularmente, portanto essa é uma das questões prioritárias. Existem várias debilidades e nem sempre também os espaços têm as melhores condições e isso seria uma das preocupações também da CDU. Preocupações, mas o que é que iria fazer para reverter as medidas que iria tomar? Há aqui questões, como lhe disse, que não são diretamente da responsabilidade de uma autarquia. O que nós temos é pressionar aqueles que têm essa responsabilidade e exigir respostas, não é? Primeiro alertar e tentar que a coisa seja resolvida, digamos, de uma forma normal do funcionamento. Depois, se não há a resposta necessária, tem que se tomar outras medidas de envolvimento, de sensibilização da população e de tomar outras medidas, e estaremos sempre com a população para exigir aqueles que são os seus direitos e o normal funcionamento dos serviços públicos. A parte da cultura e a parte do desporto são áreas muito importantes e também a reverem, a serem alteradas algumas das medidas que agora estão, se vier a ser eleito Presidente da Câmara de Estremoz. Claro, a cultura e o desporto têm um valor acrescentado para além daquele que normalmente, quando a gente olha diretamente para ele, tem. A questão do desporto normalmente associada à qualidade de vida, porque permite um bem-estar e a questão da saúde, mas existem outros componentes que extravasam do desporto, como a questão da formação cívica, a questão de outras mais-valias que
que o desporto traz, sobretudo naquilo que é o desporto para os jovens. Portanto, a nível do desporto, nós entendemos que é fundamental apostar em duas áreas, portanto, a formação de jovens com a prática desportiva, isso porque, por causa destas mais-valias que a formação desportiva traz no desenvolvimento do ser humano, e depois, em termos da terceira idade, por causa das mais-valias diretas da qualidade de vida de quem pratica. A nível cultural, estas mais-valias também são outras e que são fundamentais também para o desenvolvimento, que a pessoa é muito mais do que comer, dormir e apenas isso, e portanto estas componentes extras da formação do ser humano são fundamentais para nós e são fundamentais também para nós sentirmos que no sítio onde vivemos nos integramos, que temos, que usufruímos, portanto isto também é importante. Em termos daquilo que não vai correndo tão bem, é porque existe neste momento uma burocracia muito grande para a candidatura dos apoios ao movimento associativo, portanto, quer seja cultural, quer seja desportivo, e o que acontece é para além de ser muito burocrático e muito trabalhoso, é insuficiente o apoio atribuído a projetos que nós entendemos que são válidos e que têm cada vez mais dificuldades de funcionamento. Neste momento eu faço parte de uma associação juvenil a nível do desporto, temos de grandes dificuldades, sobretudo com o transporte, porque a Câmara Municipal de Estremoz deixou de apoiar a parte das deslocações, que é uma fatia muito grande daquilo que é o nosso orçamento e os nossos gastos, e neste momento, para além de, apesar de já não apoia financeiramente, e aquilo que era a cedência gratuita que houve noutros tempos destes transportes, neste momento nós temos um custo a pagar à Câmara cada vez que utilizamos os transportes da Câmara, quase comparado a uma entidade privada. A nível cultural, mas que, entretanto, nas atividades que a Associação, onde sim, está, portanto, apresenta as candidaturas, apresenta os projetos, esses projetos são vetados, não são aceitos, não são financiados? Os projetos não são vetados, os projetos são avaliados são todos avaliados por igual, quando nós entendemos que tem que haver uma lógica de prioridade de política, não é? Aquilo que é a definição de política é estabelecer prioridades de intervenção e não pode ser igual, um projeto que para um dia, para uma atividade espontânea, para um projeto que fomenta o desporto e que vai trazer mais valias a nível social e económico a longo prazo, porque o desporto acaba por ser uma fatia bastante importante também da economia nacional que nós temos, acaba por trazer os benefícios que anteriormente eu mencionei a nível de desenvolvimento humano, mas também a nível futuro daqueles que são os jovens que se habituam a ter uma prática desportiva regular para a saúde, ou seja, nós ao investirmos no desporto estamos a reduzir outras faturas como a da saúde e de outras questões num futuro, não é? Na sua opinião, portanto, haviam de ser avaliados projeto a projeto e terem prioridades e também verbas atribuídas diferentes? Sim, todos eles têm verbas atribuídas diferentes porque têm orçamentos diferentes, porque funciona nessa área. Era isso que eu ia perguntar, sim. Então, qual é que é a questão? Qual é a sua questão? A questão é esta, não entendo que se deva ser apoiado de forma igual, por exemplo, a formação de jovens, como o futebol, como o desporto sénior. Ou seja, deveria haver no orçamento da Câmara verbas diferentes para diferentes áreas? Certo, devia haver verbas diferentes, portanto não se deve apoiar. E isto a lógica está subvertida, que é não se deve apoiar, e neste momento o que acontece é os apoios da Câmara estão estruturados de tal maneira que eu neste momento, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do clube onde estou, nós neste momento temos escalões jovens, neste momento a partir dos 3 anos até cerca dos 17, 18 anos. Se eu tivesse uma equipa sénior, conseguia ter um apoio muito maior do que tendo uma equipa de jovens, porque é apoiado ao custo que tenho, ou seja, como a equipa de sénior é mais cara para o clube, eles apoiam um valor maior, mas nunca será a totalidade. Portanto, se uma equipa de jovens, eu tenho apoios irrisórios para aquilo que são os custos que temos depois com elas, porque a parte que é apoiada, como desistiram da parte maior que nós temos, que é a deslocação, e essa parte já não é apoiada a nada, acabamos por ter muito pouco apoio para a formação. E isto é transversal ao basquetebol, à natação, ao futebol, a todos. E isto causa constrangimentos quando nós queremos o desenvolvimento destes projetos. E isto, parecendo que não, são opções políticas, não é? Portanto, de prioridade.
Uma de outras prioridades que a CDU tem para o Concelho de Estremoz é, de facto, envolver os trabalhadores da Câmara Municipal nas várias decisões que estão afetas a um município. Como é que, na sua opinião, e aquilo que têm programado, serão feitas como é que pode haver este envolvimento, como é que as pessoas podem opinar ou decidir sobre as várias situações da Câmara? É costume no trabalho da CDU o envolvimento dos trabalhadores também nas tomadas de decisão e na construção das opções da construção das opções políticas que depois são tomadas. É feito setor a setor, os trabalhadores são chamados a contribuir num espaço aberto, amplo, e onde têm direito e o dever de contribuir com críticas para a melhoria do funcionamento dos serviços onde estão ou de outros que entendam dizer, e portanto há um momento em que são ouvidas as críticas, depois há um momento também de balanço e de análise daquelas propostas que foram aceitas e implementadas para ver o que é que tem acontecido. Uma das coisas que os trabalhadores do município são, eu disse há pouco, não sei, os trabalhadores do município são a maior mais-valia que o município tem, e é fundamental que eles percebam que têm o direito a ter opiniões, têm o direito a participar, e se eles são fundamentais para o processo de resolução dos problemas e daqueles que são os desafios da Câmara Municipal. Nenhum executivo funciona se os trabalhadores não estiverem com eles, e neste momento o que acontece é que por força de uma política de austeridade e de tirada de liberdades, quase de opinião, quase de uma censura escondida que existe, os trabalhadores não estão envolvidos, os trabalhadores são quase perseguidos por terem uma opinião ou por serem deste ou daquela força política, por expressarem opiniões contrárias àquela que é do Executivo, e isto não é aceitável em democracia. Rui Fonseca, quando um trabalhador autárquico, portanto, entra para os quadros ou é contratado, enfim, das mais diversas formas, trabalha lá, certamente no contrato não estará a função de decidir ou opinar sobre os vários assuntos. A outra parte já pensou que pode não agradar aos trabalhadores, de facto, porque a função deles e a função para que foram contratados para trabalhar no município, na autarquia, não foi essa. Claro que foi. Nós fazermos parte daquilo onde estamos, qualquer trabalhador em qualquer empresa tem uma perspectiva e uma análise concreta daquilo que é a sua realidade de trabalho, às vezes melhor do que o próprio gestor que está no gabinete a fazer a questão. Mas essa situação, na verdade, essa situação acarreta grandes responsabilidades também à pessoa que opina e à pessoa que participa na vida interna, por assim dizer, ou na gestão do município. Não concordo. Que fique claro, a opção da decisão política é de quem a tem que tomar. Portanto, nós não nos vamos dizer, olha, as responsabilidades são vossas, porque vocês é que disseram. Não, nós vamos ouvir, vamos discutir, vamos construir soluções com aquilo que nos dizem. A decisão é sempre nós e seremos sempre nós a assumir essas decisões. Não portanto, isto é como tudo, as opiniões são para que depois quem quer aproveitar, não é? Nós podemos decidir, mas porque o processo, nós é que quando estivermos na Câmara, seremos nós, fomos eleitos para decidir, a responsabilidade tem que ser sempre nossa. Mas é uma situação muito ingrata neste momento ser trabalhador de uma autarquia. E não é fácil também para quem gera estar porque são trabalhadores que têm sido vítimas daquela que é a conversa normal de que os trabalhadores da função pública nada fazem. E as autarquias têm-se vindo a reduzir o número de trabalhadores, têm de dar respostas cada vez com um número mais escasso, e os trabalhadores cada vez têm condições de trabalho mais precárias. Grande parte dos trabalhadores em Estremoz têm sido vítima também de uma realidade nacional que era comum no mercado privado, mas que em Estremoz, por opção do Executivo, tem tomado. Quer dizer, um terço quase dos trabalhadores do município estão em situação de grande precariedade, seja através de empresas de trabalho temporário, seja através de contratos de emprego e inserção, que nem sequer são situações que garantam alguma estabilidade e alguma segurança, e portanto estar motivado com estes trabalhadores é complicado. Da parte da CDU, que terão sempre a nossa solidariedade para lutarem pelos seus direitos, estaremos sempre disponíveis para estar com eles quando for necessário e quando eles assim o entenderem.
Rui Fonseca, deixava-lhe agora os últimos 2-3 minutinhos para que de facto fale, não direi olhos nos olhos, ou até posso dizer que está. Esta é uma entrevista gravada em vídeo, portanto que se dirija aos seus eleitores e faça o seu apelo, enfim, fale com eles, diga-lhe. Então, pronto, tentando olhos nos olhos, não, a prática não é muita, mas tentando olhar ali para a Câmara, neste momento estamos a atravessar um período importante da vida democrática no Concelho de Estremoz, um período em que nem sempre é fácil nós podermos exercer os direitos que temos, um dos mais básicos, a liberdade de expressão, e portanto sentimos que no Concelho existe alguma dificuldade a exercer estes direitos que temos, mas o que pedimos aos nossos eleitores é que neste momento reflitam, façam a análise daquilo que tem sido o trabalho, daquilo que tem sido também o trabalho da CDU ao longo dos anos e destes que agora se assumem este projeto, e que no momento de votar, votem de consciência tranquila, participem, se envolvam, seja na CDU, seja por outras forças, mas é fundamental a participação cívica dos tremocenses para que no dia 2 o caminho que esteja pela frente seja mais fácil do que aquele que temos neste momento. Rui Fonseca, volto-lhe a agradecer a disponibilidade e a cortesia de estar aqui, portanto, aos microfones da Rádio Campanário e falar, obviamente, para os municípios do Concelho de Estremoz. Mais uma vez, muito obrigada. Pelo convite. Muito obrigada.